Muito bom dia, 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6 da manhã desta sexta-feira, hoje 7 de agosto de 2015. Vou dar mais uma passada aqui na temperatura, porque me chamava a atenção antes, nós já estamos aí com 24, 26 graus e 5 décimos agora. De fato, uma temperatura aí de verão, deveremos passar, ontem tivemos 31,8 e hoje deveremos passar inclusive dos 33 graus, ou seja, eu repito o que eu dizia antes, né? Quando a gente estudava a gente tinha a definição das temperaturas do estado, estações do ano bem definida, né? Ou seja, caiu completamente por terra, porque essa característica que era aqui do nosso Rio Grande do Sul parece ter aí, vai se dissipando a cada ano. Estamos com o inverno, com o verão em pleno inverno e assim, da mesma forma que às vezes no verão a gente tem temperaturas muito abaixo. Mas o nosso assunto não é meteorologia, nosso assunto de hoje, na manhã dessa sexta-feira, traz até nossos estúdios, presidente da OAB Subseção Estrela, essa denominação. Daniel, prazer rever o amigo, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, Marcos Vinícius, tudo bem? Inicialmente, obrigado pelo espaço que a Rádio Tirol dá à OAB, a conversarmos um pouco sobre a OAB. Um bate-papo, né? Um bate-papo, né? O Marcos a gente já conhece há muito tempo, conheci ele de Estrela. Bons tempos aqui. Vendo ele aqui agora, então eu lhe agradeço o espaço. Sim, a subseção de Estrela abrange a comarca de Teutônia. Bacana. Não menos amiga, Mara Aller, advogada também. Tudo bem, Mara? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcos Vinícius. E bom dia, Daniel. Bom, estamos num papo entre amigos aqui, mas enfim. Daniel, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, Daniel e Mara, justamente do trabalho que a OAB desenvolve, né? A OAB, eu que comecei meu curso de Direito, inclusive, também, a gente costuma, já no início da faculdade do Direito, se preocupar com a tal da prova da OAB, lá no final do curso, né? Eu quero que vocês falem um pouco pra gente também, a Mara e também o Daniel, de qual o trabalho que a OAB desenvolve a nível de região, a nível de municípios aqui também, por gentileza. Até num primeiro momento, definir para os ouvintes o que é a OAB. O que é a OAB, perfeito, né? Mara, perfeito. Que vem a ser a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a categoria da qual tu passa a fazer parte após a aprovação em Direito, e após a graduação, e após passar no exame de ordem que tu fala, que é uma prova que os bacharéis em Direito realizam, para então terem o direito à sua inscrição na OAB, terem o seu número de OAB, né, de inscrição na categoria. Esse número permite que as pessoas atuem como advogados. Daniel, explica um pouco pra gente. Vamos começar, então. Perfeito. O trabalho da OAB em si. A OAB ela tem um trabalho corporativo, que é ligado à questão do advogado em si, e também tem um trabalho institucional, porque ela não é só corporativa. Tanto é que, se vocês têm observado pela imprensa ultimamente, a OAB tem se manifestado em relação às questões da corrupção, tem se manifestado, porque é dever dela em também. Em grandes momentos políticos do Brasil, ela sempre está envolvida, porque é obrigação também dela, não só no campo corporativo, né? Mas no campo do advogado em si, ela está bem estruturada com uma caixa de assistência dos advogados. Nós temos a questão agora toda que a doutora Mara deve estar acompanhando aqui, né, Mara? A questão das reformas no Código de Processo Civil, onde é que principalmente a OAB do Rio Grande do Sul seccional, vamos imaginar assim para o rádio ouvinte, vamos explicar de uma forma bem didática. A seccional seria o governo e nós seríamos os municípios. Para ter a subseção, nós estamos ligados a uma seccional e existe um Conselho Federal em Brasília. E a OAB do Rio Grande do Sul foi muito atuante em reformas muito importantes do novo Código de Processo Civil. Entre eles, uma das maiores angústias dos advogados, que são prazos, contagem de prazos. Contagem de prazos que se dê em 5 dias úteis, que nós temos prazos quando o juiz não fixa, tem 5 dias. Às vezes sai uma intimação para o advogado na sexta-feira, vai estourar na segunda, né? Então, entre outros, 30 dias de recesso do judiciário, porque o advogado é o único que não tinha mais férias há longos anos, porque os prazos continuavam, os processos corriam e nós, muitos advogados, que é a nossa realidade, né, doutora Mara? Somos às vezes um exército de um homem só ou de uma mulher só. Então ele não tinha a possibilidade de tirar as suas férias. Agora, que vai entrar em março, a vigência do novo Código Civil, há uma previsão, Código de Processo Civil, uma previsão no sentido de que de 20 de dezembro a 20 de janeiro, suspenderão todos os prazos que possibilitará o advogado a tirar suas merecidas férias. E digo aos radiovintes que tem algum advogado, que tem um processo, atendido por um advogado, um processo,
Isso é importante para o advogado, como todo ser humano precisa de uma folga até para melhor prestar o serviço para esse cliente. E não é nesses 30 dias de recesso, né, que isso vai transformar numa demora da demanda processual, porque bem se sabe que nesses períodos, geralmente todos os fóruns, tanto da Justiça Comum e da Justiça Federal, os servidores estão de férias. Exatamente, né? Isso que eu ia perguntar. É uma ação conjunta, Sim. Amara? É uma ação conjunta? É isso, vem de encontro, na verdade, ao fato de os próprios servidores de fóruns, juízes, promotor, também ser o período de férias normalmente deles. Então, não adianta nós estarmos ali não tirando férias e presentes... E não podendo, às vezes, contar com o Poder Judiciário em virtude de férias, as coisas não andam na mesma velocidade, então nada mais justo do que a gente tem esse período também. E isso é uma excelente vitória, é algo que realmente vem para a saúde das pessoas. Todos gostam de tirar férias e é uma questão saudável, exatamente. Outra mudança que vai ter em relação à questão de ter uma regra certa para a fixação de honorários, né? Vai ter um limite de 10% a 20%, porque muitas vezes é muita o aviltamento dos honorários. O que eu quero dizer assim, às vezes tem ações que levam anos, são um valor pecuniário enorme e às vezes a fixação para os honorários do advogado é irrisória. Então ela trabalhou muito nesse campo também de reforma de legislação, né? A OAB também é atuante, também age nesse sentido. Nós temos também a questão do Conselho de Ética, né? Que é a questão para ver as posturas éticas dos advogados, os reclamos chegam até nós, subseção de Estrela, que faz uma espécie de um inquérito, a gente chama, né? Faz toma depoimentos, colhe provas e manda para Porto Alegre para fiscalização desse trabalho profissional. Vocês têm algum poder com relação a uma, desculpa a minha ignorância, mas alguma punição, por exemplo, tem esse poder na regional? Na regional se dá um parecer que depois é confirmado ou não na seccional com o Conselho de Ética da seccional. Mas isso é importante dizer, e é bom para a classe dos advogados, essa fiscalização, porque como em toda a profissão, né, existem os éticos corretos que trabalham correto e tem os outros, como qualquer profissão. Isso melhora para a OAB, né, a existência desse Conselho de Ética e hoje muito atuante. Sabe que outra questão, já voltando aos bancos escolares nas universidades de direito, né, muito se fala a questão da ordem, enfim, como a gente já falava antes, e a Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua prova, vem inclusive servindo de exemplos para outras, né? Agora, estava lendo esses dias, os contadores já estão trabalhando com a hipótese de também prestar uma prova semelhante ao que acontece hoje na prova da ordem, como é tão conhecida. Embora essa prova da ordem também seja bastante questionada entre alunos e professores que exercem o direito, né, Mara? Eu entendo, em relação a essa questão da prova da ordem, que teve um momento em que o MEC permitiu a abertura de muitas universidades de direito. E nem todas com a qualificação que deveriam ter. E essas faculdades, quando não havia essa prova do direito, essa prova chamada exame da ordem, elas colocavam no mercado de trabalho profissionais muito incapacitados e acabava prejudicando o cidadão que procurava desse determinado advogado. Não creio assim tanto que seja uma realidade do Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma realidade mais para cima no Brasil, de norte, nordeste, que houve essas criações de faculdades. E sentiu-se essa necessidade, então, de como é que a gente vai fazer agora? Então abriu-se esse exame da ordem, que é realmente um filtro, né? Agora o questionamento é o seguinte, né, Daniel e Mara? A questão é porque o índice de reprovação, acho que o MEC peca nessa forma, porque se o índice de reprovação é elevadíssimo, beirava de 70% a 80% nos últimos números que eu acompanhei, é sinal que esse trabalho nas universidades, como a Mara disse, salvo exceção do Rio Grande do Sul, ou parte de exceção do Rio Grande do Sul, me parece que as faculdades não andam formando, é só a gente, se a prova da ordem é um filtro, esse filtro deixa para trás aí 80% dos alunos, é sinal de repensar algumas instituições também, né, Daniel e Mara? O que eu gostaria, eu sei que esse tema é bastante polêmico, mas colocar várias situações. Primeira,
quando eu fiz meu curso de Direito, ainda não existia o exame da ordem, quando eu comecei. Mas quando eu terminei, ele já existia e tive que prestá-lo. Eu também. Tive que prestá-lo. Então, há muita hoje polêmica em relação a isso e queixa, né, em relação ao exame da ordem, criticando muito a ordem dos advogados do Brasil. O que eu tenho visto e tenho dito, hoje se sabe essa regra. Qualquer estudante que não entra no curso de Direito para ser advogado sabe que vai ter que prestar um exame de ordem. Porque como para ser juiz vai ter que prestar um concurso, para ser promotor vai prestar um concurso, qualquer outro cargo. Ponto. Além disso, a outra questão polêmica diz que é uma prova para arrecadar fundos para a OAB. Se esta fosse a visão da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós temos uma anuidade que se paga para a Ordem dos Advogados do Brasil, se esse fosse o argumento, seria muito mais interessante ter todo esse pessoal, todo o pessoal inscrito, pagando anuidade. Pagando anuidade, que é ter uma rentabilidade bem maior. E ela se torna necessário o exame da ordem, porque tão sério como é um médico bem formado, um contador bem formado, um engenheiro, um arquiteto, em qualquer área, um veterinário, qualquer área, o advogado também tem enormes responsabilidades. Tem responsabilidades com patrimônio, tem responsabilidade especialmente em direito de família. Então, ela torna-se praticamente uma necessidade. Uma necessidade para se fazer esse filtro. É uma prova, evidentemente que não é um exame fácil, mas também não é um exame impossível. Né? E acredito que ele não está no nível de um concurso para, ousa dizer, de juiz, promotor. Exato. Desses níveis. Ele é um nível para dar uma retomada e ver realmente se esse candidato está preparado para se inserir no mercado de trabalho. Perfeito. E tantas outras profissões têm o que a gente chama de residência, claro, né? Residência, no direito não tem essa obrigatoriedade de um estágio, ele não é obrigatório. Então, optou-se então até em fazer essa prova, teria que ter um parâmetro a mais. Então, essa prova foi a opção desse parâmetro, né? Por muitos anos aí se questionava, a prova vai cair fora. Mas hoje não, ela está solidificada e se mantém essa prova de sempre tem uns movimentos que tentam, né? Sim. E o diferencial do curso de Direito que aconteceu, que a doutora Mara me comentou, é o seguinte, Marcos. Um curso de Direito, se tu falasse que estudou algumas cadeiras de Direito, ele num primeiro momento, ele não demandava de muita estrutura, bastaria uma sala, um professor e uma pequena biblioteca. Hoje em dia até o Conselho Federal fiscaliza, ele junto com o MEC para melhorar essa situação, ele é parte integrante, isso é o Conselho Federal, tá? Que são os conselheiros que estão em Brasília, que são de todos os estados do Rio Grande do Sul que compõem o Conselho Federal da OAB. Então existe uma pasta dentro do Conselho Federal no qual ele ajuda o MEC a fiscalizar a aprovação ou não de novos cursos de direitos, onde são exigidos vários requisitos. Né? Então hoje em dia já existe uma afinidade um pouquinho maior com o MEC nesse sentido, porque a OAB também quer contribuir com isso. Né? Bacana. Gente, outra pergunta bem de leigo, assim, aproveitar a presença de vocês, a Mara Aller, também o Daniel Horn, representantes da OAB. A gente questiona, especialmente quando nós temos momentos como esse, conturbado no Brasil, e sem entrar no mérito da questão, mas as pessoas ficam se perguntando, esses dias me saiu um termo novo, que agora não sei se eu vou recordar, que o Lula e o Zé Dirceu, um habeas corpus antecipado, sabe, se pergunta muito a nível de Brasil, dessas leis, novas leis, que surgem todos os dias. Sabe, a cada vez a gente é surpreendido com, além de novas nomenclaturas, mas com oportunidades, com braços de leis que a gente não imaginava que poderia acontecer ou que existiam no Brasil. Nós temos um problema de excesso de leis no Brasil. Mara, que foi professora de Direito no curso técnico ao qual eu fiz, e nós temos um excesso de lei no Brasil, nós temos falta de leis no Brasil, e momentos como esse do nosso estado, do Brasil, dos municípios, a gente costuma se perguntar, especialmente quando surgem algo novo como esses, Daniel, Mara, qual é que é o nosso problema jurídico que tantas pessoas gostam de falar? Quando aparece um momento de crise como esse, porque no nosso país está lá o ladrão sendo solto, está lá o bandido que mata, enfim, nesse contexto bem abrangente, mas dessa forma, Daniel.
Inicialmente tem que se colocar que realmente existem excesso de leis, sem dúvida nenhuma. É humanamente impossível qualquer ser humano, qualquer brasileiro, conhecer, qualquer mestre, qualquer catedrático, conhecer todas as leis. É impossível. Exato. Começamos por aí. Por isso que começam as especialidades. Outra, acompanhar toda essa mudança legislativa também é humanamente impossível. Por isso, por mais esforço tenha, o advogado hoje tem que estar sempre atrás, sempre tentando descobrir se tem algo novo, porque novos cursos, mais cursos. Sempre tem que estar atrás. O que ocorre nessa questão até um pouco polêmica, que foi do habeas corpus preventivo, ele existe sim, né? Que é prevenir a questão de poderia ser um abuso ou de alguma situação de um ente coator, o que seria um juiz, um delegado, às vezes até um habeas corpus às vezes que é abrasado por um prefeito e vai nesta linha. O que ocorre é o seguinte: no caso específico aquele do Lula, do habeas corpus, o Marcos Vinícius pode entrar com habeas corpus em favor do Daniel Horn. Qualquer cidadão pode entrar. Pode fazer um habeas corpus que se chama num papel de pão e mandar para o tribunal dizer assim: olha, o Daniel está à mercê de ser preso e eu quero que ele não seja preso por causa disso. Pode. A lei permite. Esse chama-se habeas corpus preventivo. No caso do Lula, foi um cidadão que simplesmente fez um habeas corpus sem nem autorização dele, tanto é que depois apareceu os advogados do Lula para dizerem que não, né? Só estão autorizados a eles, aos procuradores, ao próprio Lula impetrar. Então existem essas situações. Às vezes o que causa uma certa, na população em geral, é a questão da impunidade. Né? Realmente ela existe, só que por outro lado a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Existem regras processuais, existem regras do processo penal e do Código Penal. Elas, como valem para qualquer cidadão, ele amanhã ou depois também pode, por uma arbitrariedade numa autoridade ou por um atropelo, sofrer alguma coação indevida. E aí é importante que esta análise, além daquela, tenha uma segunda, uma terceira análise. Então, o que ocorre hoje em dia? Existem decisões técnicas, judiciais, né, que às vezes não são bem interpretadas pela população, ou talvez não são bem explicadas, ou até pela mídia, mas que geralmente tem uma base técnica. Claro que cria uma revolta, mas de novo esse cidadão está solto. Ele foi preso e está solto. Mas geralmente o julgador sério e ético, ele está seguindo uma regra técnica, ele não pode ir muito além disso. Eu costumo dizer aqui, Daniel e Mara, que eu me sentiria muito feliz não, mas pelo menos mais confortado se no momento que eu fosse trazer uma informação policial aqui na Tirol FM, eu diria: o fulano de tal debutou no crime. Foi o primeiro crime do fulano. Gente, isso eu trabalho em rádio há quase 8 anos. E jamais tive essa oportunidade, mas enfim. Bom, gente, nós depois não, Mara. Não, eu só ia comentar que eu sou bem conhecida desse pai que apareceu ontem. Bem conhecida não, mas eu fiz pós-graduação com esse pai que apareceu ontem em Jornal do Almoço, essa situação de charqueadas. E daí eu queria apenas aproveitar para dizer que o direito não depende só do advogado também. Claro, né? E daí eu entrei em contato com outros colegas da pós-graduação, porque foram presos vários integrantes desse ataque a garrafadas àquele jovem, né? E esse pai, então, foi às mídias e colocou a situação. E os meus colegas da pós-graduação de charqueadas comentaram que, graças aos cidadãos que fizeram o seu papel sem medo de irem à delegacia e de relatar fatos, que eles conseguiram prender tantos supostos criminosos. Então, o cidadão também tem que fazer sua parte. Claro. Às vezes a gente diz: aquele advogado não consegue dar jeito no meu processo, mas o cidadão tem que fazer sua parte também, né? Bom, Daniel e Mara, como as pessoas podem fazer para buscar os serviços da OAB, onde vocês têm a sede Estrela, né? E refazendo aqui, nós somos a Estrela e Teutônia pertencem à mesma subseção, né? Subseção. Como as pessoas, o que vocês oferecem à população dos seus trabalhos,
ou aos advogados aqui da nossa região também, como as pessoas e advogados fazem para procurar justamente a OAB? A OAB ela é uma sala de apoio aos advogados, né, que, na região, e também, exemplo, eu estou com o meu escritório em eu preciso de cópias de processo aqui em Teutônia. Uma funcionária que está nessa... Nós temos um escritório aqui. Dentro do fórum de Teutônia tem um escritório aqui. Além disso, se daqui a pouco um cidadão está com algum embate com o seu advogado, pode se dirigir à sala de Teutônia e relatar esses fatos, né? É para esse tipo de atendimento. Isso também acontece em Estrela, também com a verificação quando algum advogado quer trocar de inscrição, quando um novo advogado quer ter sua carteirinha, ter sua inscrição na OAB. Então a gente presta esses serviços aos advogados e aos cidadãos. Legal, Mara. Você está dando aula ainda, Mara? Sim, atualmente na Univates. Bacana, show de bola. Você e o Edson, então. Isso aí. O Edson já está quase de sócio da Univates. Está tentando. Tá certo, a gente quer agradecer o bate-papo aqui. Infelizmente o nosso tempo, o assunto vai passando e a gente vai passando com o tempo também, 8h27. Mas agradecer e daqui a pouco já marcarmos aí para uma próxima oportunidade mais assuntos. Pois não, Mara, levantaste o indicador e queres falar por gentileza. Por favor. Aproveitar, eu e o Daniel queremos parabenizar os advogados pelo dia que vai ser dia 11 de agosto. 11 de agosto, ficam todos parabéns. Terça-feira. Isso aí. A todos os colegas, então, nosso parabéns em nome da OAB. Muito bem lembrado, não dava para deixar passar sem essa, Com certeza, obrigado, Marco. Gente, valeu, Daniel, obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Marco Vinícius, a gente agradece muito a Rádio Tirol pela oportunidade que deu para a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Estrela, Teutônia, a conversar, ter uma conversa, um bate-papo bem informal para que o teu rádio ouvinte entenda de forma clara qual é o nosso trabalho. Obrigado mesmo à Rádio Tirol, obrigado a ti, Marcos. Tenha um bom final de semana. Obrigado, Mara, da mesma muito forma. Obrigado. Bom final de semana, até uma próxima. Até. 8h27, trazendo mais um destaque do esporte.